Em outubro de 2019, uma testemunha perto de Salon Springs, Missouri, ligou para o Serviço Florestal para relatar algo estranho. Alguém estava cortando árvores na Floresta Nacional Mark Twain e não eram árvores quaisquer. Quando o agente especial Scott chegou ao local, encontrou 8 tocos recém-cortados, cada um deles expelindo seiva no ar outonal. Nogueira preta, todas elas. Ele dirigiu-se a uma serraria de madeira nobre próxima e começou a procurar. Um tronco chamou sua atenção. As dimensões correspondiam perfeitamente a um toco encontrado na cena do crime. Ele colocou a extremidade cortada do tronco contra a face do toco e as superfícies se encaixaram como um quebra-cabeça. Mas uma correspondência visual não é suficiente para um tribunal federal. Ele precisava de algo que nenhum caso federal relacionado à madeira no leste dos Estados Unidos jamais havia usado antes. Ele contatou Richard Cron, um geneticista, pesquisador do Serviço Florestal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no Oregon, que vinha construindo silenciosamente algo extraordinário há anos. Um banco de dados de DNA para nogueiras pretas. A equipe de Cron extraiu o material genético de ambas as amostras e as analisou no banco de dados. A probabilidade de o tronco e o toco pertencerem a árvores diferentes era inferior a 1 em 1 milhão de trilhões de trilhões. O caçador furtivo, um homem chamado Todd Peterson, declarou-se culpado de um crime de depredação de propriedade pública. Ele recebeu uma pena de 5 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional, supervisionada e indenização pelo valor da madeira e pelos danos causados. Floresta, o governo federal usou o DNA de árvores para solucionar um crime porque a nogueira preta é tão valiosa que as pessoas a roubam de florestas nacionais e a vendem antes que alguém perceba os tocos. Uma única nogueira preta adulta pode valer de $5.000 dos Estados Unidos a US $25.0. Exemplares de qualidade para folheado já foram vendidos por mais de $40.000 dos Estados Unidos. Em Indiana, um lenhador roubou uma nogueira preta da propriedade de um morador local e a transportou para uma serraria a 96 quilômetros de distância. Geneticistas forenses compararam o DNA da tora com o da árvore encontrada no toco. O ladrão fez um acordo extrajudicial para evitar a perda de sua licença para trabalhar com madeira. Aproximadamente 1.000 casos significativos de extração ilegal de madeira em terras federais ocorrem anualmente. O valor estimado da madeira roubada na América do Norte é de $1 bilhão por ano. A nogueira preta, que representa apenas 2% da cobertura florestal de madeira nobre no leste dos Estados Unidos, é a espécie mais visada. Essa árvore é tão valiosa que o governo criou um programa de identificação por DNA em 32 estados para protegê-la. Segundo séculos de medicina tradicional, é também um dos organismos antiparasitários mais poderosos do planeta. A questão é se a ciência moderna realmente comprovou isso. Serei honesto com vocês sobre o que sabemos, o que não sabemos, e por que ninguém com recursos financeiros tem motivos para descobrir. Esta é a história da nogueira preta. O nome significa noz preta de Júpiter e os romanos não. A nomearam levianamente. Plínio, o Velho, documentou as propriedades medicinais da nogueira no século I, depois de Cristo, 17 séculos depois. O herborista inglês Nicholas Culpeper prescreveu preparações de nogueira preta para extrair o veneno de picadas de cobra e aranha. Mas foram as nações indígenas do leste da América do Norte que compreenderam a árvore de forma mais completa. Eles utilizavam as cascas, a espessa camada verde que envolve a noz, como remédio antiparasitário, antibacteriano, antiviral e
antifúngico. Séculos antes da chegada dos europeus, os Cherokees, iroqueses e outras nações preparavam chás e decocções com as cascas para tratar vermes intestinais, infecções de pele, febres e diarreia. Eles trituravam as cascas e as jogavam em riachos e lagoas para atordoar os peixes. O composto responsável, a juglona, interfere nas enzimas que os peixes precisam para respirar. Os peixes flutuam até a superfície, vivos, mas imobilizados, e podem ser coletados manualmente. Não se tratava de veneno, era o mesmo composto que paralisava. Os peixes também paralisavam os vermes intestinais. Os nativos americanos observaram isso e desenvolveram uma prática médica em torno desse princípio que perdurou por séculos. Eles usavam a casca como um corante natural, que produzia cores tão permanentes que manchavam tudo o que tocavam. Eles talhavam a madeira para fazer ferramentas, queimavam-na para se aquecer e comiam as nozes ricas em nutrientes que caíam a cada outono. Uma única árvore: remédio, alimento, material de construção, corante, pesca, madeira de alta qualidade. Nenhuma outra árvore na América do Norte desempenhava tantas funções simultaneamente. A própria Nogara Preta é uma especialista em guerra química, e entender isso é fundamental para compreender tudo o que vem a seguir. Ela produz juglona não apenas em sua casca, mas também em suas raízes, folhas, casca da árvore e no solo sob sua copa. A maioria das plantas que crescem na área de gotejamento de uma nogueira preta morre. Os tomates murcham e caem em poucas semanas. Os pimentões amarelam e param de produzir. As aleias, mirtilos e pinheiros também sucumbem. A juglona infiltra, sai das raízes no solo circundante, penetra nas plantas concorrentes através de seus sistemas radiculares, interrompe suas enzimas respiratórias em nível celular e as mata. Os botânicos chamam isso de alelopatia, a capacidade de um organismo suprimir o crescimento de outro por meio da secreção de substâncias químicas. A maioria das plantas pratica alguma forma disso. A nogueira preta é a grande mestra. Ela não compartilha território, elimina a competição em nível molecular e vem fazendo isso há milhões de anos. Jardineiros aprendem isso da maneira mais difícil quando plantam uma horta muito perto de uma nogueira e veem tudo morrer. Este é o mesmo composto que a medicina tradicional afirma eliminar parasitas do corpo humano, uma substância química potente o suficiente para matar árvores através do solo. Eis o que a ciência realmente diz. Continue lendo, pois é aqui que a maioria dos canais perde a honestidade. Em estudos de laboratório, a juglona demonstrou toxicidade contra lombrigas, tênias e protozoários como giardia e ameba. Ela age inibindo enzimas que os parasitas precisam para o funcionamento metabólico, privando-os de energia. O mecanismo de ação está documentado em estudos com animais, principalmente aves e gado. Extratos da casca da nogueira preta reduziram a carga parasitária e a contagem de ovos quando adicionados à ração. A Sociedade Farmacêutica da Austrália afirmou que a nogueira preta é eficaz contra a micose, tênia, oxiurus e outros parasitas intestinais. Mas aqui está a parte que a maioria dos vídeos sobre este assunto não lhe dirá. Não existem grandes e rigorosos ensaios clínicos que comprovem que a casca da nogueira preta elimina parasitas em humanos. Nenhum. As evidências laboratoriais são robustas. As evidências em animais são promissoras. O uso tradicional abrange séculos em diversas culturas. Mas o padrão ouro da medicina moderna, um ensaio clínico duplo cego controlado por placebo em humanos, não existe para esta árvore. Por quê? Porque os ensaios clínicos custam dezenas de milhões de dólares. As empresas farmacêuticas
Os financiam para proteger as patentes de medicamentos sintéticos que podem vender com lucro. A nogueira preta é uma árvore. Não se pode patentear uma árvore. Nenhuma empresa gastará 50 milhões de dólares para provar que uma casca que se pode apanhar do chão de graça funciona tão bem quanto um medicamento que vendem por 20 dólares a dose. O mercado global de medicamentos antiparasitários deverá atingir 26 bilhões de dólares dos Estados Unidos em 2025. Somente o segmento de antihelmínticos, que engloba medicamentos direcionados especificamente a vermes, movimentará 3,6 bilhões de dólares dos Estados Unidos. A GlaxoSmithKline, a Merck e a Johnson & Johnson dominam esse mercado. Em janeiro de 2024, a Johnson & Johnson se comprometeu a continuar doando seu vermífugo Vermox para o mundo todo até 2030. Essas empresas financiam os ensaios clínicos. Essas empresas detêm as patentes. Essas empresas definem a agenda de pesquisa. Uma árvore gratuita não está nessa agenda. Esta é a posição honesta. As evidências tradicionais são convincentes. As evidências laboratoriais corroboram o mecanismo. As evidências em animais são encorajadoras, mas as evidências em humanos são anedóticas. Isso significa que não funciona? Ou significa que ninguém com dinheiro tem motivos para provar que funciona. E essa distinção é importante porque, no mundo da medicina, não comprovado não significa refutado. Significa sem financiamento.